Boa tarde, Bahia! No ar, encontro marcado. Hoje nós temos a satisfação de receber o nosso coordenador de disseminação de informação do IBGE, Jailson Rodrigues de Souza, para sabermos o que está passando no Brasil e quais são as perspectivas do nosso país. Dentro de instantes. Jailson, dizia eu aí na abertura desse programa, da importância desse bate-papo com você, para a gente ter uma ideia da realidade do Brasil. Nós sabemos a importância que tem o IBGE e com seus dados, com as suas perspectivas, e nada melhor de ouvir a pessoa que é abalizada nesse contexto para nos transmitir essas ideias. Aí eu queria apenas lhe perguntar do IBGE, uma curiosidade, como é que ele funciona, se é de unidade, qual é a estrutura, o organograma que ele aparece, só para a gente entender. Bom, boa tarde, Luiz. É um prazer estar no teu programa. Eu fico honrado com o convite. Bom, o IBGE é uma estrutura complexa porque ele tem presença nacional em todas as 27 unidades da federação. Além dessas 27 unidades, ele está distribuído em todo o território com mais 500 agências de coleta nos principais municípios do Brasil. A sede do IBGE administrativa e técnica fica no Rio de Janeiro, sempre esteve lá, mesmo quando Brasília foi criada e muitas outras organizações foram para Brasília, o IBGE se manteve no Rio de Janeiro. Isso faz com que o IBGE tenha, comparativamente, uma capilaridade de fazer inveja a qualquer instituição de pesquisa do mundo. É tida, inclusive, como uma das melhores e mais bem preparadas, seja no sentido metodológico, seja no sentido físico do mundo. E o IBGE tem servido, inclusive, de referência e faz parte do Eurostat da União Europeia, na verdade, ele faz parte da ONU na área de estatística e tem sido um exemplo também para os brasileiros, obviamente. Olha, isso acho que nos engrandece, porque nada como a gente ter uma instituição que seja reconhecida mundialmente, né? Porque muitas das vezes, né, não ligam muito para o que nós temos, né? E é sempre bom quando a gente tem coisa desse tipo. E eu agora aqui falando com você, me recordei que nesses últimos dias nós estamos tendo, digamos, alguns diplomatas ocupando lugar de destaque, não é? Em organizações mundiais. Exatamente. Não é verdade? Isso eu acho que nos dá uma sustentação muito grande de representatividade. Seguramente. Né? Agora eu queria lhe perguntar o seguinte, nesse contexto, que a dificuldade, se vocês têm muito, na obtenção desses resultados, para que vocês pudessem, em cima dele, se valorizarem para dar aquela taxa ou aquele índice, algo que represente um número verdadeiro. Bom, quando há pouco comentava sobre a representação que o país tem no exterior, em organizações multilaterais, a respeito da ONU, da OMC, enfim, a gente percebe que o Brasil ganhou respeitabilidade. Mas também o IBGE vive no seu espaço interno algo parecido com isso. À medida que a população amadurece, que o país amadurece, que o senso de cidadania também evolui, a facilidade da gente obter informação também evolui. É natural de que alguns ainda não entendendo a importância que tem a informação para o planejamento estratégico, para a gestão, para o exercício da cidadania, receba a presença e a visita do IBGE como algo, a princípio, incômodo. Mas somos todos nós usuários dessa informação. E toda vez que nós compromete a leitura do estado do Brasil, do estado daquela sociedade, enfim. Óbvio que a gente tem dificuldades, e não são pequenas.
A primeira é bastante óbvia, que é de natureza logística. A gente tem um país gigantesco, muito heterogêneo, com vários ecossistemas, com distâncias que, para serem percorridas, é preciso de um aporte não só logístico, mas também de disponibilidade técnica muito alta. E lá na ponta encontramos um cidadão que, não raro, nos recebe muito bem, mas também temos, sobretudo nas classes sociais um pouco mais altas, uma dificuldade um pouco maior de acessar alguns condomínios, exatamente pelo argumento de que a segurança não é suficiente, que eles consideram de que aquela visita possa em algum momento representar alguma ameaça, sobretudo em ciências demográficos. Na área econômica, como de resto, a gente sabe que toda economia parece que ela tem um certo temor de que a informação resulte em cobrança, em resultados de natureza fiscal. Haja vista o que está acontecendo agora na Bahia e em Salvador em particular, no que se refere ao recadastramento dos imóveis. As pessoas estão sempre supondo de que a informação ela vai em algum momento resultar em perdas ou em aumento de impostos. E o IBGE trabalha exatamente de um sentido de gerar informação. A informação para a gente é como se fosse um insumo básico para que o cidadão tenha poder. Sem informação, nós acreditamos, ninguém é capaz de estruturar um pleito, de fazer uma argumentação adequada, de se fazer ouvir ou de convencer quem quer que seja. Então, cabe ao IBGE, junto às famílias, junto à sociedade de um modo geral, ao empresariado, obter as informações que o cidadão vai se apropriando, fazer disso o seu argumento e legitimar os seus pleitos. Amigo, uma coisa, eu tive uma curiosidade agora. Digamos, e me lembrei que você hoje, por exemplo, vê os dados de pesquisas e às vezes as pessoas tiram amostragem e que essas amostragens também são verdadeiras. Uma curiosidade minha, digamos, esses dados que vocês colhem e como vocês conseguem mesclá-los para que traga a fidelidade daquela informação. Como é que funciona isso? É muito interessante essa pergunta, porque o que é que acontece? O IBGE ele tem como centro estruturante das suas pesquisas amostrais o censo demográfico. O censo demográfico é uma pesquisa que acontece de 10 em 10 anos e visita 100% dos domicílios do país inteiro. Eu digo do país inteiro, do município, do distrito, do meio rural, do meio urbano, do bairro rico, do bairro pobre, enfim, a gente tem naquela oportunidade o dever de retratar o Brasil integralmente. Conhecendo, portanto, depois qual é a realidade de cada um desses estados sociais, no momento em que desejamos fazer uma pesquisa amostral, a gente vai buscar a representação de cada um daqueles que representam aquele estado social. Portanto, as pessoas que moram na periferia, que moram nos bairros mais ricos, que moram nas cidades que estão no sertão, que moram nas cidades que estão na mata, que estão, enfim, espalhados pelo Brasil. E cada um deles, ou um conjunto de cidadãos daquele estado social, vão representar aquela realidade. Portanto, se a pesquisa alcançar a todos, todos em comum estarão ajudando a reconstruir uma imagem que será representativa do país como um todo e, eventualmente, daquele estado ou município. Agora, exatamente aproveitando essa sua resposta, eu queria enfatizar o seguinte, que vocês têm as pessoas por trás, sabidamente capazes para poder direcionar aqueles pontos de lança, né? Para poder funcionar direito, é assim mesmo? Bom, seguramente. Olha o que acontece. A gente precisa, e tem uma estrutura na hierarquia técnica que vai daqueles que pensam a pesquisa, que elaboram a pesquisa, que imaginam qual é a melhor estratégia para a obtenção daquele dado, e depois se distribui para os níveis de coordenação regional, supervisão e até aquela figura que é o coletor de dados que vai à sua casa. Esse é aquele indivíduo que vai, em alguma medida, materializar, representar todo o objetivo que a instituição IBGE tem em obter informação. Os dados agora, felizmente, são obtidos através de um computador de mão, o que também permite que dentro daquele próprio equipamento exista uma crítica de consistência. Ou seja, se eu me interesso em saber sobre como a população do Brasil se comporta em termos de fecundidade, apenas as respostas relacionadas às mulheres me darão essas informações. Elimina, portanto, as informações relativas ao homem. Faz saltos nas perguntas, né, para que a gente tenha objetividade na entrevista. E, ao final,
Esse dado é transferido para um computador maior e o seu processamento acontece em tempo muito mais rápido do que acontecia 2 décadas passadas, quando, lamentavelmente, levávamos até 5, 6 anos para divulgar os resultados de uma pesquisa. Hoje conseguimos fazer, por exemplo, uma pesquisa mensal de empregos ou até para uma pesquisa com índice de preço ao consumidor em menos de 15 dias. O Censo Demográfico de 2010 nós concluímos no final de outubro, e 2 dias depois já dávamos à população brasileira uma visão anterior, que a gente chama de sinopse do que seriam os dados do censo. Então, a tecnologia, a concepção, a estratégia e todo o corpo técnico com suas habilidades próprias ajudam a construir esse resultado. Agora, uma outra coisa que eu queria lhe perguntar é o seguinte: está havendo, digamos, sob um certo aspecto, me parece, uma preocupação, porque o nosso país está aumentando a longevidade. Então, essa população idosa, ela está crescendo, não é? Porque a estimativa era bem mais baixa e agora nós já estamos alcançando uma fase bem melhor, não é? Que ainda podemos muito mais quando tivermos toda essa parte de saúde sanitária, vamos dizer assim, né? Para que possa trazer uma melhoria no nível de vida dos nossos irmãos, não é verdade? Mas o que eu queria lhe perguntar é o seguinte: vocês têm feito atualmente algum trabalho, algum estudo para que haja uma projeção, digamos, da longevidade do brasileiro em quantidade? Seguramente. Esse, na verdade, é o nosso último estudo divulgado, que são as projeções de população para o Brasil até o ano 2060 e para os estados brasileiros até 2030. Então, o que temos já como resposta para esse estudo é de que a população brasileira evoluirá até aproximadamente 228 milhões. Veja que hoje somos 201 milhões. Então, cresceremos apenas mais 28 milhões de brasileiros até 2060, até 2040 aproximadamente. Em 2060, dado que nossa população envelhecerá de forma muito rápida até 2040, começaremos a ter as perdas previsíveis de uma população já envelhecida e chegaremos a 2060 com a mesma população que teremos em 2025, ou seja, algo em torno de 218 milhões de brasileiros. Então, aquela teoria malthusiana do século XVII de que o mundo teria uma explosão demográfica efetivamente não ocorrerá. Mesmo aqui a Bahia, que hoje tem uma população de 14 milhões, de 15 milhões aproximadamente de habitantes, ela chegará a ter no máximo 15 milhões e 800 mil habitantes aproximadamente, isso em 2030, quando a população estará crescendo a aproximadamente 0,1% ao ano. Ou seja, nós faremos uma inflexão, uma curva descendente aproximadamente em 2035, o que então já nos dá de antemão uma visão de como seremos nós em mais 17 anos, no caso particular da Bahia, e em mais 40 anos aproximadamente, que seria o caso da nossa visão de Brasil. Agora me diga uma coisa, parece que com isso, digamos, o boom parece estar sendo agora, porque se você vai nesse crescendo e depois você já tem, digamos assim, um estágio, digamos, que pelo menos para poder estacionar, para que isso não vá se multiplicando, é algo que ocorre dentro desse contexto todo que vocês analisam, né? Seguramente. O crescimento populacional do Brasil, se eu estou entendendo a ideia do boom populacional, ele teve, na verdade, seu momento áureo lá pela década de 70, quando uma mulher na Bahia tinha em torno de 7,5 filhos ao longo da sua vida fértil. Nesse momento, as mulheres na Bahia têm aproximadamente 1,7 filhos ao longo da vida fértil, ou seja, uma queda muito severa. Então, uma vez que a natalidade não dá conta de fazer a reposição da população, passada essa geração reprodutora, nós entraremos num momento em que não teremos o insumo dos novos nascimentos e teremos uma população toda evoluindo para o amadurecimento e a idade idosa. E, em sendo assim, a gente terá, hoje somos aproximadamente 22 a 23 milhões de idosos com mais de 60 anos no Brasil. Em 2060, serão 73 milhões aproximadamente, ou seja, o que hoje representa 10,3%, será 33%. Portanto, vai ser um momento extremamente desafiador para a sociedade brasileira lidar com um contingente que tem demandas específicas,
tem um mérito, tem um direito adquirido ao longo da sua vida e que precisará ser respeitado pela sociedade, pelos poderes públicos. E esse respeito a que me refiro vai desde as condições previdenciárias, aquilo que se recebe com aposentadoria, por exemplo, à questão assistencial, né, que essa população merecerá e demandará de forma mais intensiva, mas também acessibilidade, condições de transporte, atendimento médico, enfim, todo o conjunto de resposta natural e estrutural que essa população demandará e vai estar competindo de forma muito importante com a sociedade pseudo-jovem daquela época. Agora, você citou um problema que eu iria lhe perguntar, é que no passado todos nós ficávamos, digamos, muito preocupados com a taxa de crescimento do Brasil, a taxa de natalidade, né? E então começou-se a fazer um trabalho educativo, não é? Por dois motivos, me parece. Os dois motivos principais. O primeiro, que você estava gerando uma quantidade grande de população, e principalmente numa área que não era a que deveria gerar essa quantidade, porque iria trazer exatamente as dificuldades para a sobrevivência. E parece-me que, por um certo aspecto, essas coisas foram, digamos assim, sendo entendidas. Tanto que, às vezes, a gente vê que a baixa população e que se encontrava esse índice de natalidade muito alto, tem diminuído, né? Eu tenho a impressão que aí também começou a surgir uma outra coisa, que eu estou imaginando agora. Não sei se você vai concordar comigo. Que está também havendo uma compensação naquela faixa mais esclarecida, também resolveu a reduzir de forma bem satisfatória. E com isso compensou exatamente algum exagero que houve ou que pode haver na faixa de menos condições sociais. No fim, parece que a coisa começou a se contrabalançar, né? Na verdade, toda sociedade ela caminha para algum tipo de equilíbrio e é verdade que nem sempre de uma forma que a gente possa considerar sustentável. O fato é que as mulheres que têm maior instrução, são mais escolarizadas e que vêm de classes sociais mais abastadas, historicamente, sempre tiveram menos filhos. As proles muito grandes, elas são próprias de uma cultura rural, agrícola, onde quanto mais filhos, maior produtividade, maior prosperidade para aquela família. À medida que a população foi se urbanizando, o movimento esse que começou a acontecer na década de 60 aproximadamente, as cidades começaram a crescer muito rapidamente, o argumento econômico da reprodução humana ele foi se perdendo. E, portanto, condicionados agora ao ambiente urbano, naquelas famílias que no passado tinham muitos filhos, a gente percebe isso melhor nas gerações, qualquer um de nós que tenha assim, uma idade acima de 50 anos, foi, obviamente, filhos de famílias muito numerosas, mas nossos filhos já tiveram 3, 2 filhos e nossos netos terão talvez 1 ou nenhum filhos. Então, as gerações vão tendo padrões de reprodução diferenciados em função das condições em que vivem. Mas a verdade também é de que a queda da fecundidade ela aconteceu de verdade nas últimas décadas entre os mais pobres. E não aconteceu apenas como uma reação consciente ou totalmente voluntária a essa redução. Houve, na verdade, um certo encorajamento à esterilização de boa parte dessas mulheres mais pobres. Para dar uma ideia, o BEIFAM divulgou uma pesquisa no ano de 2006 que dava conta de que aproximadamente 33% das mulheres em idade fértil já estavam esterilizadas. Isso é algo que, do ponto de vista fisiológico, irrecuperável, do ponto de vista antropológico, ameaçador. Porque uma coisa é a gente ter uma condição econômica não muito favorável a uma progenitura muito volumosa, mas, por outro lado, complicado é também não ter capacidade fisiológica de reprodução. Os países mais desenvolvidos da Europa, que já vivem processos de envelhecimento muito intensos, têm compensado essa falta de nascimentos com a permissão à imigração, nesse caso, imigração de indivíduos oriundos de suas antigas colônias. Isso como uma forma de recompor a sua base de produção, enfim. São países que têm poupança interna, têm uma organização social e uma cultura de proteção social melhor do que, lamentavelmente, o Brasil possui nesse momento. Então, se nós enveredarmos por esse caminho, teremos também, em um tempo não muito distante, um momento em que teremos também carência de força de trabalho. E a pergunta seria a seguinte:
tendo uma reprodução humana baixa e um envelhecimento intenso, quais serão as condições que o Brasil terá para enfrentar a falta de força de trabalho jovem dentro de mais 30 anos? Então, estamos num momento bom, porque é um momento em que nós já podemos olhar para o futuro ainda com uma possibilidade de repensar nossos destinos e, portanto, qual a estratégia que nós vamos usar para o enfrentamento dessa situação. É claro que eu não tenho uma resposta. Certamente ela é até muito difícil de ser obtida, porque ela está, na verdade, concentrada na cabeça de cada indivíduo e também coletivamente. Todos ainda estamos convencidos de que ter muitos filhos não é uma boa ideia, mesmo sabendo que as condições gerais do brasileiro têm melhorado. Mas a cultura do pouco filho parece que se cristalizou nas nossas mentes de tal forma que a gente não consegue enxergar muito de forma longitudinal. Quer dizer, não estamos enxergando muito daqui a mais 30, 40 anos. Eu chego a brincar com alguns amigos e digo assim, olha, ter filhos é também uma estratégia de ter um envelhecimento com alguma proteção afetiva dos filhos. Então, tê-los é um projeto do ponto de vista social importante, do ponto de vista econômico importante, do ponto de vista antropológico importante, mas sobretudo do ponto de vista afetivo. Quem não os tem padecerá de uma certa solidão. Uma solidão de não ter referências, de não estar se eternizando através de filhos e netos. Então, a despeito de todos os demais projetos que nós tenhamos na vida, ter filhos e cuidar deles de forma muito afetiva, a ponto de criar esse capital afetivo que pode no futuro retornar na forma de respeito e cuidado, é uma ação aconselhável, eu penso, nesse momento. Eu queria até lhe dizer o seguinte, eu acho que nós ainda não estamos naquele estágio suficiente de uma compreensão muito grande nesse contexto, para que não houvesse, digamos, a compensação entre esses dois polos, não é? Entre exatamente a longevidade e o nascituro. Então, as coisas acontecem assim. Mas o que tem me parecido, Jair, é o seguinte, as nossas comunicações melhoraram muito. O nosso meio, digamos assim, de televisivo, de rádio, de audiência, né? Isso tem trazido, no meu entender, e eu como gosto muito de comunicação, de radiodifusão, não é? Eu acho que as coisas estão acontecendo e que você às vezes não percebe. Muitas pessoas. Se você, por exemplo, tiver uma curiosidade, ou por qualquer coisa, pelo seu trabalho, ou por você fazer parte, o que me chama a atenção, às vezes quando você vai ao interior, vai na área rural, ainda existe. Você vê a pessoa que está fazendo um trabalho rural, vamos dizer, uma capinagem, o rádiozinho dele está ligado. Sim. Sim. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que a informação, mesmo nessa classe mais baixa, ela chega. Seguramente. E eu ainda vou lhe dizer mais. Muitos desses ouvem mais do que os outros que estão lá em cima. Acredito. Então, por dentro das notícias, porque passa o dia todo ouvindo aquele radinho que fica ali colocado. Eu tenho a impressão que isso favorece muito essas modificações, essas mutações que vai se fazendo dessa área que vocês trabalham com muita propriedade, né? Eu queria até lhe perguntar nesse particular, qual seria, digamos, alguma pesquisa que vocês agora estejam empenhados em alguma nesse contexto? Bom, na verdade nós temos sempre muitas frentes de trabalho, muitas. O IBGE, eu não disse a princípio, mas é uma organização do Estado brasileiro com 77 anos e à medida que ele foi se comprometendo com as demandas sociais, novos temas foram sendo demandados e o IBGE vem, por conta desses temas reconhecidamente importantes, se esforçado no sentido de trazer essa informação de volta para o cidadão. A pesquisa que está em campo agora, mais importante, é a PNS, a Pesquisa Nacional de Saúde. Ela está visitando aproximadamente 80 mil domicílios no Brasil inteiro. O objetivo dessa pesquisa é saber como está a saúde do brasileiro. Para estruturar e para dar consistência a esses resultados, o IBGE
junto a essas famílias, obtêm o peso, a altura, a circunferência do abdômen. Em 25% desses que são visitados, nós obtemos também, depois da permissão deles, amostra de sangue e urina para fazer exames laboratoriais. E, portanto, a gente vai, após o resultado dessa pesquisa, no momento da divulgação, poder dizer como é que anda o brasileiro do ponto de vista das doenças crônicas, não transmissíveis, exemplo de hipertensão, diabetes, qual o perfil de cidadão que tem esse tipo de doença. E também isso vai permitir não só que o brasileiro se conheça em termos da sua saúde, mas vai dar ao Estado brasileiro uma informação muito importante para ele criar as estratégias de controle, né? E até de orientação para evitar que mais pessoas sejam acometidas dessas doenças crônicas. Então essa talvez seja uma das pesquisas mais interessantes e que o cidadão brasileiro vai se enxergar de forma mais clara já no próximo ano. E também estamos agora ampliando pesquisas que antes eram feitas só nas regiões metropolitanas, com uma pesquisa mensal de empregos. Era feita essa pesquisa em 6 regiões metropolitanas do Brasil e agora estamos estendendo através da PNAD contínua para todo o território nacional. Ou seja, quando falarmos de desocupação, estaremos falando da Bahia como um todo e da região metropolitana. Falaremos do Brasil como um todo, portanto, não serão apenas as grandes regiões metropolitanas que estarão falando pelo povo brasileiro, mas cada região vai ter a sua realidade demonstrada pela essa pesquisa. Me parece que é muito importante você levantar esses dados, não é? Mesmo porque fazer a política. Né? Essa política, principalmente da área que você falou, essa área de saneamento, de questão de vida, nível de vida, né? Isso é muito importante. Esse estudo, essa pesquisa que vocês estão fazendo, me parece que ela é de uma utilidade fabulosa, né? Para poder isso realmente ocorrer. Nós estamos também percebendo de que essa longevidade está trazendo também, me parece, um pouco de preocupação na questão, digamos, do descuidado com a saúde. Saúde no sentido de alimentação, porque já está se notando que a população dos obesos está crescendo, quando na verdade não deveria, não é? Porque é uma coisa que você percebe, eu sempre que tenho oportunidade, digo, eu tive oportunidade de quando, lá na Câmara Federal, questão inclusive da mudança do sistema de telefonia, e eu era da comissão, de visitar lá os Estados Unidos, e você fica abismado com a obesidade que se apresenta lá e que já causa muita preocupação. Então, eu não sei se vocês já fizeram algum estudo no Brasil de alguma taxa que vocês têm nesse contexto para poder dar alguma notícia. Seguramente. A gente faz uma pesquisa chamada Pesquisa de Orçamento Familiar. A primeira aconteceu, o nome era INDEF, seria um inquérito da despesa familiar na década de 70, 73, 74. Essa pesquisa INDEF, ela pesquisava, obviamente, os padrões de consumo das famílias, que deu origem aos índices de preço ao consumidor, porque para medir a inflação você precisa saber qual é o peso relativo de cada item dentro daquele orçamento. Sabido qual é o peso relativo, a gente vai acompanhar os preços na economia e vai então fazer uma inflação ponderada, ou seja, isso que aumentou em 10%, quanto é que pesou no seu orçamento? Só que a INDEF trouxe um outro insumo muito importante, que foi a informação sobre a antropometria, né? Qual é a altura, qual é o peso, se estava obeso, se estava abaixo do peso, enfim, do brasileiro. E nós continuamos fazendo isso. A última POF, obtivemos as informações de 2009, 2008, 2009 e continuaremos fazendo a POF contínua agora. No passado tínhamos intervalos grandes, mas já que o padrão de consumo alimentar vem mudando muito mais rapidamente e por conta disso também a compleição do brasileiro, a gente vê a necessidade de fazê-la de forma mais continuada. E descobrimos exatamente isso, de que nós temos um sobrepeso, em alguns casos obesidade, e em alguns outros casos ainda menores, mas também importantes, obesidade mórbida, em parte importante da população. Eu digo importante não porque seja a maioria, mas qualquer percentual acima de 5% já consideramos algo a ser observado. E curiosamente a gente percebe essa obesidade
Não obstante, esses indivíduos podem estar desnutridos. A gente fala de que a gordura não é sinal de que está muito bem alimentado, não é? E do mesmo jeito que não dá para supor que uma pessoa que tem um corpo mais magrinho esteja mal alimentado. A obesidade ela está muito combinada a uma alimentação muito calórica, a falta de exercício físico e a alguma distorção mesmo no processo metabólico. Então, o indivíduo pode estar fortinho, mas está também muito subnutrido no que se refere a alguns componentes importantes para a sua alimentação. E o IBGE ele faz a tabela alimentar, a tabela de calorias, de proteínas e também mede essas pessoas e faz uma vinculação entre essa pessoa e seus hábitos alimentares, para demonstrar de que, a exemplo do que o Dr. Luiz traz para a gente dos Estados Unidos, é que é uma população que já vem há 2 ou 3 décadas alimentando-se de fast food, alimentos produzidos, semi-processados e muito calóricos. E isso acontece sobretudo nas populações mais pobres e de origem negra. A gente percebe que eles têm uma compleição notadamente obesa, exatamente porque é um alimento calórico, mas ele é desequilibrado e desequilibra também o metabolismo daquelas pessoas. Isso é uma verdade, né? É uma coisa que você salta às vistas, Sim. como se diz na linguagem popular, né? Você salta às vistas assim. Eu queria só lhe perguntar, porque pela fidelidade que você tão bem definiu do IBGE, hoje inclusive no contexto internacional, né? Só por uma curiosidade minha, porque eu, por exemplo, acho de um outro órgão que dentro do seu direcionamento me parece um órgão correto, daquele que você pode se valorizar dos seus dados, não é? Não sei porquê, ao falar do IBGE, eu me lembrei do IPEA, né? Que é um órgão muito importante, né? E que sempre quando saem os estudos do IPEA, você pode se valorizar porque realmente eles são verdadeiros, né? Esse conceito também, dentro da similitude, isso não é verdadeiro? Seguramente. O IPEA é uma organização que vem ganhando toda a maturidade esperada de uma organização de pesquisa e de estudos de um Estado democrático que também evolui. O IPEA ele está na estrutura do Estado brasileiro, esteve por muito tempo dentro do Ministério do Planejamento, junto com o IBGE, eram os 2 órgãos que faziam parte do planejamento, e agora o IPEA está dentro da Secretaria de Assuntos Estratégicos, né, tem à sua frente Marcelo Neri, e a gente percebe de que é uma organização que vem desenvolvendo estudos cada vez mais corajosos, não raro, confrontando até o senso comum, o entendimento de governo, o que mostra a sua independência, a sua maturidade, a credibilidade com que atua. O IPEA tem um acesso direto às informações do IBGE a nível de banco de dados, portanto, eles têm acesso à informação in natura, conferindo essa informação que o IBGE produz, essa visibilidade ou essa crítica, essa visão de que constrói um saber especializado sobre a sociedade brasileira e aspectos de interesse geral. E então, é um parceiro que o IBGE tem, e o IBGE reconhece a competência do IPEA. Eu, pessoalmente, tenho muitos amigos no IPEA. Eu coordeno 2 comitês de produção de indicadores na área de demografia e socioeconomia na Bahia, que é uma pesquisa, uma rede chamada RIPS, a Rede Interagencial de Informações para a Saúde, que é coordenada pela OPAS da OMS, e nesse âmbito estou sempre me contando com o pessoal e a gente percebe a franqueza e a honestidade com que procura compreender os fenômenos sociais, sobretudo aqueles resultantes das pesquisas que o IBGE produz. Eu estou lhe pondo isso porque eu tive a oportunidade de conhecer pessoas que trabalhavam, né? Numa área até que eu morei lá em Brasília e morava lá perto. E eu tive, digamos, essa oportunidade de ver como é feito aquele trabalho, com a mesma, digamos assim, presteza e todos os dados corretos, científicos, e que a pessoa, quando dá um resultado daquele, você pode estar tranquilo que ele é verdadeiro. Sim. Eu não sei se já isso, nesse contexto desse nosso bate-papo, dessa sua explanação de tudo isso que realmente o IBGE faz, a forma de conduta, essas projeções que estão sendo realizadas, não é?
essa pesquisa últimas que vocês vêm fazendo. Se você tem alguma orientação, algum aconselhamento, algum toque que fosse, digamos, muito importante que os nossos telespectadores tivessem conhecimento dele, esse é o momento. Eu agradeço muito a oportunidade, Luiz, e vou aproveitar então desse espaço para pedir a teus ouvintes, aqueles que acompanham o Canal 9, que entendam que o IBGE é composto por cidadãos que também ofertam as informações pessoais para a produção desse conhecimento sobre a realidade da população brasileira, e nós estamos convidando que vocês também nos recebam e que possam compor esse quadro, esse resumo da realidade brasileira, dando informações verdadeiras, fidedignas, porque quanto mais ajustada for essa informação que vamos prestar à sociedade com aquilo que você informou, melhor estaremos representando a sua realidade, melhor estaremos mensurando a sua realidade. Portanto, todo agente público, privado, que precisar de uma informação, saberá de que as suas estratégias, as suas decisões estará lhe alcançando em algum momento. Portanto, uma boa informação vai gerar bons direcionamentos, vai gerar bons programas sociais ou mesmo econômicos, e a sociedade vai se beneficiar melhor disso. É mais interessante ofertar uma informação adequada do que distorcê-la. Muito obrigado pela sua vinda aqui, viu? Felicidades, viu? Muito obrigado pelo seu trabalho.